Cumprimento meus irmãos com a santa e horas da paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, grato de glória, você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Tudo aqui é por Ele, e para Ele são todas as coisas, né? O Senhor se faz presente aqui em nosso meio. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Somos gratos ao Senhor na igreja. Hoje nós estamos adorando a Deus neste culto da família, onde simboliza a ressurreição de Cristo, porque se a gente buscar profundidade, fala em Êxodo 12, vai dizer que após a saída do povo do Egito, Deus fala para Moisés preparar um cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento, e aquele cordeiro já estava simbolizando Cristo. E hoje, pela fé, Cristo ressuscitou. Aleluia! E vivo está em nosso meio. Obrigado. Aleluia! Aleluia! Cristo vivo está em nosso meio. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Abra vossas Bíblias. Aleluia! Glória a Deus. Abra vossas Bíblias, livro de São Marcos. Aleluia. Livro de São Marcos, o seu capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos falar das Sagradas Escrituras, onde Cristo, Ele tem falado poderosamente em nossos corações. Examinando esse texto, Deus me deu uma palavra. Todos acharam? São Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler do 21, 22, 23, 24. Depois nós vamos pular lá para o 35. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, postou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filha está morrendo. Vendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da sinagoga do chefe, alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mesmo? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acomodasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou, e onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse: talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-se.
Imediatamente a menina tinha 12 anos e levantou-se e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tua palavra é bendita, Tua palavra é poderosa, Tua palavra ela edifica, consola e exorta. Tua palavra disse, Pai, que ela é espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó Pai, a Tua palavra ela produz fruto de arrependimento. Tua palavra restaura, Tua palavra ela traz vida. Ela foi lida no coração do Teu povo. Abre a porta da revelação. Fala conosco, Pai, fala com a minha alma, para que eu transmita ao Teu povo aquilo que o Teu Espírito Santo sabe que eles necessitam ouvir. Fica à vontade, Pai. Abre o céu sobre este lugar. Abençoa a igreja e o Teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aprova Jesus? Agora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, o Senhor, Ele é bom o tempo todo. Sobre esta palavra que agora nós lemos, Deus me deu um tema dentro desta palavra e eu quero compartilhar com a igreja. O tema é levando Jesus para casa. Levando Jesus para casa. Se nós analisarmos o contexto da história, quando Jesus chega até Cafarnaum, Jesus ele vai e venceu uma tempestade junto com os seus discípulos. O contexto dessa história, irmã Regina, os seus discípulos estão dentro do barco e eles estão a serviço de uma obra missionária, porque esse era o intuito de Jesus ao viver nessa terra. O propósito de Jesus era sempre onde estava uma alma, onde estava alguém precisando, Jesus estava, porque Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Jesus vivia cheio do Espírito de Deus. Jesus estava com os seus ossos. Eles descem do monte, entram no barco. Só que Jesus dorme, porque ele está cansado, ouvindo Rafael. A tempestade está lá sobrevivendo sobre o barco, e agora eles estão com medo. E quem não tem medo de uma tempestade? Quem não tem medo quando tudo está dizendo ao contrário e a sua fé está sendo abalada? Mas Cristo está ali do lado. Aleluia. Só que eles vão até o mestre. Jesus na mesma hora, calma, aquieta-te. Sabe por quê, pastor Jerônimo? Essa tempestade veio porque o poder das trevas do mundo espiritual já sabia do propósito que aonde eles iam chegar do outro lado. Sabe para onde eles estavam indo? Em Gadara. E o que estava em Gadara? O demoniado de Gadareno pré-natal. Então o mar se levantou. Vão trazer para o mundo espiritual. Vão tentar parar eles. Porque se é para eles, essa alma vai continuar ali encarcerada. Se é para eles, ele vai continuar ali no sepulcro. Se é para eles, ele não vai sair do mesmo lugar. Aleluia, vai dar ruim pro diabo, pastor Jerônimo. Porque aonde a presença do Espírito, aonde a boa mão de Deus sobre a vida de um crente, ninguém para. Ninguém para. Ninguém para. E nessa noite eu venho dizer
possuir. Aleluia, Deus. Não vai prosperar. Porque você está vendo eles numa obra missionária. Missionária Fátima, te amo, minha costela. I love you. Deus. Jesus acalmou o vento e agora eles descem no barco. Primeira coisa, quando Jesus desce no barco, quem está vivendo em sepulcro é um homem que ninguém podia fazer nada por ele. Mas Jesus se deslocou de Cafarnaum e foi até Gadara. Chega em Gadara, o espírito maligno que estava sobre aquele homem teve que dobrar, teve que se humilhar e dizer: o que quer eu, filho do Deus Altíssimo, vem antes da hora me tormentar? É que isso aqui, até o diabo reverencia Deus, e de muitas vezes eu e você não reverencia. Até o diabo sabe que ele é o Filho de Deus, o Santíssimo, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Até o diabo sabe que ele é o Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. obreiro Oscar, o texto diz que quando Jesus desce do barco, As cadeias que prenderam aquele homem não prendeu mais. Pega. As cadeias que prendeu aquele homem não prendeu mais. Por quê? Jesus orou, está no texto dele. Jesus repreendeu, não. Pega, é a presença vale mais. Por que presença? Porque quem ora está transbordando. Quem se consagra tem poder. Quem busca presença, Ramai Kelebadácia. Aí você vai perguntar: eu passei em certo lugar, aconteceu algo. Aí você vai dizer: aconteceu por quê? Porque a presença do Eterno na tua vida. Oh glória, levanta a mão que eu vou profetizar que tu recebe porção dobrada no Espírito. Aleluia, avivamento do Espírito na tua vida. Vai que tu consagre mais, vai que tu ore mais, vai que tu examina mais a Sagrada Escritura. Igreja da graça, igreja da graça, igreja da graça. E no conhecimento de Deus. o objetivo de Jesus foi libertou aquela alma. O que prendia ela não prende mais. Ele vivia em sepulcro, não está mais. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, pastor Jerônimo, agora quer voltar com Jesus. Por que ele não se apaixona pela palavra? Ele não se apaixona pelo mestre? Aquele homem quer voltar com ele. Jesus disse para ele assim: não, vai para a tua casa e anuncia os teus. Com grandes coisas eu fiz por você. Jesus está ensinando. Primeiramente tu vai cultuar na tua casa. Primeiramente o culto começa na tua casa. Glória, aleluia. Aí observa, Jesus foi com o objetivo. O objetivo foi concretizado. Foi realizado o quê? 2 milagres. Jesus está retrocedendo agora. Entra no barco e vamos. Porque Jesus não parava, pastor Natanael. O púlpito dele era onde tinha uma alma. Temos que aprender com Jesus a todo tempo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que carregava compaixão, misericórdia, amor, exalava essa essência. Aí Cristo Está carregando
multidão, porque o texto diz. Só que tem alguém, obreira Natália, dentro de casa, que está com um defunto, que está com alguém morto, que está com uma família morta dentro de casa. Quem é Jairo? Quem é Jairo? Chefe de sinagoga. Quem é Jairo? Homem influente. Quem é Jairo? Homem poderoso. Quem é Jairo? Homem conhecido. Mas sabe o que Jairo vai fazer? Vou deixar meu orgulho de lado e vou até quem pode resolver o meu problema. Alabadara súbia. Aleluia. Já entendeu? Se eu ficar aqui, aquilo que eu já fiz, a minha oração, nada aconteceu. Mas eu estou vendo alguém dizer que alguém ressuscitou Lázaro. Eu estou vendo alguém dizer que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então eu vou aonde? Alguém pode trazer aquilo para dentro da minha casa. Então observa que Jairo, ele vai sair com desespero, obreiro Regina, de qualquer pai ou de qualquer mãe pela vida de um filho. Sim ou não? Quem não fez isso? Quem mãe e pai nunca fez isso? Meu filho está morrendo nas drogas, minha filha está morrendo na prostituição, minha filha está morrendo espiritualmente. Ela pode perder a salvação. Meu filho pode perder a salvação. Eu preciso orar para ele volta para Jesus. Mas fique tranquilito, está no lugar certo. Fique tranquilito, está no lugar certo. Aleluia. Fique tranquilito, está no lugar certo. Pegue isso aqui. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 8, se eu não me engano. Existiu um homem centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele tinha um homem, aleluia, dentro da casa dele, enfermo. Ele diz assim: mestre, eu não sou digno de pai, debaixo do meu telhado, mas se eu falar para você, aleluia, passo uma palavra que tu lançar, o meu criado sarará. Sabe o que ele está dizendo? O meu criado está lá em casa, mas se você liberar a palavra aqui, ele tem poder de restaurar lá. Ele tem poder de restaurar lá. Sabe o que Jesus está dizendo? Tu está aqui e Jesus libera a palavra de vida na tua casa agora. Palavra de vida para esse encontro do teu filho e tua filha agora. Aonde ela estiver. Em nome de Jesus, pela fé, pela fé, pela fé. Em nome de Jesus, Deus ainda cura. Deus ainda restaura. Deus ainda viva. Lamai que leva a súbia. Ele me deu a súbia. Porque se você analisar, pastor, da história, nenhum chefe de sinagoga, nenhum fariseu, nenhum essênio, nenhum saduceu fez o que Jairo fez, levou Jesus para casa. Então Jesus falou: opa, se você fez o que ninguém fez, eu vou fazer para você também, que eu não fiz para ninguém. Aleluia, pegou? Quando você faz o que ninguém fez, Jesus também tem o poder de fazer por você, porque você se entregou, você chorou, você obedeceu, e você está no tempo da espera, no tempo da promessa. Então continua crendo, confiando que no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus, a promessa se cumpre. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então observa aqui, dentro do texto. Como está sendo lindo, glória. Está na Bíblia, dá para esmiuçar a palavra. 8:20 ainda.
falar. Cada versículo, o Espírito Santo ele abre a revelação na vertical. É por isso que, presta atenção, quando a igreja, o corpo de Cristo se reúne, Cristo quer que a gente entre em outra dimensão espiritual, missionária a graça. E essa dimensão espiritual atrai o céu para a terra, atrai a unção para a terra, atrai o poder para a terra, atrai o sobrenatural da terra. O homem natural não vai compreender as coisas do Espírito. Já saiu com propósito. Vou até o mestre. Jesus está em meio à multidão. E está acontecendo um outro episódio. Que a multidão está apertando. E também tem uma mulher padecendo de uma enfermidade. Só que quando Jesus cura essa mulher, Jesus fala para ouvir Jairo. Olha no texto. Quando Jesus para para ouvir Jairo, olha o que vai acontecer. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Isso aqui, igreja. Para e analise o texto. Quem saiu com o objetivo. Saiu, ela estava enferma. Quem ficou já vem trazendo a boa notícia, dizendo para que ele viesse insistir. Sabe o que é isso? Tu está passando adversidade, o vento está soprando, você está em processo ministerial, está crescendo. Sempre vai vir vozes: desiste, para, isso não é para você, esse sonho é para você, não vai, você não vai conseguir. Aleluia, para, porque você está incomodando Jesus. Aleluia, desiste disso aí. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus não deu conta em tais palavras. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe: não tenha medo. Sabe o que Jesus está dizendo? Qual voz vocês estão ouvindo? Qual voz vocês estão ouvindo? Tem pessimista e tem otimista. É por isso que eu procuro sempre andar com santos, pessoas que vão me levar para o alvo que é Jesus, pessoas que vão somar no meu ministério e que vão falar coisas que vai edificar minha vida, pessoas otimistas que talvez vê você passar por certa situação e vai dizer assim: pastor, tem jeito sim. Aleluia. Vamos fazer uma campanha pela madrugada. Glória. Vamos orar, pastor. Que Deus quebra essas cadeias. Que Deus abra a porta onde não tem. Porque pessoas negativas, pessimistas, é o que mais tem, para te trazer má notícia, para te colocar para baixo. Mas que Jesus venha repreender e afastar de nós essas pessoas negativas, aleluia, pessoas invejosas, pessoas que não vai somar, pessoas que não vai agregar a nossa vida, aleluia. Mas eu quero profetizar que Deus vai levantar amigos de Deus sobre nossa casa, amigos de Deus sobre nossas vidas, amigos de Deus que venha somar conosco, que venha ter joelhos dobrados, aleluia, que venha celebrar com você,
está difícil, tá? É raro. Salomão disse que é melhor um amigo perto do que o irmão. É melhor. Há amigos mais chegados do que irmão. É melhor um vizinho perto do que o irmão longe. Em todo tempo um amigo, porque na busca da sua irmã. Então observa, já estava cercado de pessoas. Missionária Fátima. Mas já saiu com o intuito: eu vou trazer Jesus na minha casa. Eu vou levar Jesus para minha casa. Jesus parou, ouviu e diz assim: não tenha medo, apenas creia. Eu já ouvi isso muitas vezes. Quem já ouviu? A voz do Espírito Santo. Não tenha medo, irmãos, apenas creia. Quem não viu? Aquele vento soprando quando você perdeu o Miguel, hein? Aquele vento soprando, o Espírito Santo falou: não tenha medo, apenas creia. Eu quantas vezes Jesus falou: não tenha medo, apenas creia. Eu vento soprando. Igreja, Jesus está no controle de tudo. Aí observa aqui o texto. Vai dizer que Jesus vem voltando com... Olha isso aqui. Vem voltando com Jairo. Quando Jesus chega, está um alvoroço na porta da casa. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser os três. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Jesus, quando ele entra na casa de alguém para realizar um milagre, e o milagre, para ser visível e inexplicado, nós, para receber o milagre de Deus, temos que estar. É aquilo que Cristo falou: não vai entrar ninguém, vai entrar os que são íntimos meu, o pai e a mãe. Porque quando Jesus entra, era necessário realizar o milagre. Mas existia um credo, existia curioso, existia alguém que duvidava. E Jesus não vai realizar milagres aonde há dois pensamentos. Jesus não vai realizar milagre aonde há divisão. Jesus não vai realizar milagre aonde eu estou com dúvida. Aleluia. É por isso o pastor Jerônimo, ele não permitiu. Tanto texto. Tinha 12, por que não entrou os 12? Só entrou os 3, porque era mais íntimo. Sabe o que Jesus está ensinando também? Quando Jesus realizar o milagre na tua vida, nem todos vão participar não, tá? É só os íntimos. Aleluia. É só quem esteve contigo na tua luta. É só quem esteve contigo chorando. É só quem esteve contigo, aleluia, aleluia, na tua trajetória. Aleluia, porque quem não chorou contigo também não tem direito, aleluia, de participar também do banquete. Aleluia, não tem direito de participar também daquilo que Deus projetou na tua vida. Porque Jesus levou Pedro, Tiago e João. Era íntimo. Jesus levou ele com eles. Observa que está um alvoroço. O povo está pranteando, está chorando. Essa era a cultura deles. Eles choravam, eles pranteavam, eles rasgavam as vestes. Jesus sabia que ele estava dormindo. Porque para a morte, para Jesus sempre foi um sono. Pega isso aí. Para Jesus sempre foi um sono. Para Jesus sempre foi um sono. Aleluia. Jesus quando entra lá dentro, aleluia, ele vai dizer: ela está dormindo, fica tranquilo. Aleluia, aleluia, aleluia.
Só que a Bíblia diz que riam dele. Ai, papai. Riam-se dele. Mas Jesus mandando: sai, todos. Fica o pai e a mãe. E vieram e entrou com ele. Onde está menino? Fico imaginando a cena, observando Jesus ali, dentro daquele lugar, a presença, o poder, a compaixão e a misericórdia. E todo mundo lá fora sabendo que já morreu, porque eles viram que a menina morreu. Mas quem está entrando agora é vida. Quem está entrando dentro da casa é vida. Quem está entrando dentro da casa é vida. E agora Jesus falou assim, liberou a palavra. Talita come, quer dizer, levanta-te, 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 levanta, levanta, levanta-te. Aleluia, papai dizendo, aleluia. Enquanto a terra, aleluia, está vendo o que não pode ser realizado, o céu provê vida nessa noite. O céu provê vida nessa noite. O céu está provendo vida nessa noite. O céu está provendo cura espiritual, emocional, física. Aleluia, Jesus é andando lá na tua casa, lá no teu lar agora. Aleluia, fazendo uma visitinha. Receba a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, Jesus liberou a palavra. Eu não sei o que estava morto na tua vida, mas receba agora em nome de Jesus. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Se é o ministerial, levanta-te. Aleluia, se é vida de oração, levanta-te. Se é cura, levanta-te. Aleluia, aleluia. Eu não sei, o Espírito Santo sabe. Levanta-te. Levantar e posicionar. O Espírito Santo está dizendo: se posiciona, porque quando se posiciona a palavra está sendo liberada. Então a ação sua e a ação do Espírito, a ação sua e o céu trabalha, a ação sua e o céu se manifesta. Olha o céu manifestando, olha o céu manifestando, olha o céu manifestando. Olha o céu liberando. Deus quando liberou a palavra, Ele traz vida no arraial. Ele traz vida no arraial. Aí imagina o grande Natália, a cara assustada da quem estava lá fora, achando que ia permanecer a morte dentro da casa de Jairo. É assim em nossas vidas. Tem pessoas achando que fica morta a tua vida. Tem pessoas achando que fica morto o teu ministério. Tem pessoas achando que fica, aleluia, acabada a sua vida, os teus sonhos, os teus projetos. Aleluia, alguém lá fora dizendo: acabou para ele, acabou para ela. Talvez o inferno projetando algo. Aleluia, eu coloquei tanta luta, tanta prova, tanta adversidade. Mas o que acontece? Ele não para, ela não para. O meu Deus, o que é? Sabe o que é isso? É a chama do Espírito Santo, é a marca da promessa que tu tem dentro de você. Aleluia, então não para, toma não, para Satanás. Eu adoro ele, pelo que ele é na minha vida, pelo que ele é. Aleluia, glória, glória, glória. Envergonhados, confundidos serão. Pastor Nathanael, a trajetória de
de Jesus, nesse caminho, olha só, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos ela padecia? 12. Quantos anos tinha Dalila? 12. Quantos discípulos? 12. Tudo que Deus faz é com propósito, é na numerologia. Aleluia, aleluia. Naquele caminho ele curou ela e entrou na casa de um chefe. Oh glória, aleluia, aleluia. E quando a menina se levantou, pega isso aqui, imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou e começou a andar. Primeira coisa, quando somos alimentados pela palavra, que temos vida espiritualmente, você caminha sozinho. Pegou? Sozinho entre aspas, você tem a presença do Espírito Santo. Porque quando você alimenta, você está nutrido, você está vivo. O meu Rafael, sabe o que você está ensinando para nós? Pega isso aqui. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou, posicionou, começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Jesus entrou e fez a parte dele na casa de Jairo. Aí sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Entre linhas, o que Jesus estava dizendo para Jairo naquele momento? Jairo, o que era impossível de eu fazer, eu fiz e realizei na tua casa. Agora, a responsabilidade de continuar alimentando a sua família contigo. Agora, a responsabilidade de nutrir Talita é com você. É com você. A responsabilidade é tua, sacerdote. A responsabilidade é tua, mulher de Deus, de continuar orando. Você sabe na tua casa. Continua orando, você é homem de Deus na tua casa. Continua orando. Está alimentando a tua casa. Porque não adianta eu vim aqui fazer obra e dentro da minha casa está um defunto, está morto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava falando com Jairo. Eu realizei. Você viu? Eu te mostrei. Você confiou, você teve fé. Agora continua. Igreja, eu tirei lições. Eu fui anotando lições que eu extraí de dentro desse texto. E eu vou passar para vocês. Dentro desse texto de Jairo, como homem influente, deixou o orgulho de lado e vivenciou o milagre. Fé no desespero. Jairo nos ensina a confiar em Jesus, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, quando tudo parece perdido, continua confiando. Não abandona o barco, não. Pode naufragar, pode ventar, mas se Jesus está dentro, ele acalma. Se Jesus está dentro, ele acalma. Pega. Se Jesus está dentro do teu coração, ele acalma. Balança para cá, balança para lá. A estrutura dói, machuca. Você quer desistir, quer parar, mas Jesus te mantém de pé. Mas Jesus te mantém de pé, te fortalece. Segundo ponto, humildade e posição. Olha isso aqui. Não. Jairo, humildade e posição. Era um líder influente. Deixou de lado o orgulho e o preconceito de sua posição para se prostrar aos pés de Jesus. Quantas pessoas que é influente, tem cargos, tem status,
Talvez nem tem também, mas o orgulho é tão grande, o ego é tão grande, está passando tanta luta, mas o coração é muito duro, não se rende aos pés de Jesus. Não deixa Jesus entrar na sua casa. Já era influente, mas ele falou: opa, se eu continuar assim, eu vou enterrar minha filha. Deus não quer que você enterre projeto. O projeto está vivo dentro de você. E o projeto para nascer e ser permanecido tem que mandar o orgulho embora, tem que mandar o ego embora, o egocentrismo embora, tem que deixar gerar dentro de você humildade. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto: paciência na provação. Mesmo com o atraso de Jesus para atender outra pessoa, Jairo perseverou em confiar no tempo e no propósito de Deus. Jairo saiu. Só que naquele momento ele estava tão desesperado, que ele queria logo, vai dar ele, cura. Só que no caminho Jesus está curando a mulher de sangue. Ele teve que esperar. O tempo de muitas vezes ele faz com que ele nos amadurece, mas também nos confronta, porque Salomão diz que a esperança adiada ela faz endurecer o coração. Mas uma palavra boa, ela fortalece até os ossos, não é? Você recebe uma boa notícia. Então por isso é importante você estar em comunhão com a palavra, estar enraizado com Cristo. Você vai adquirindo confiança. Abraão, a Bíblia diz que Abraão vivia de fé em fé, de glória em glória, porque o tempo da espera ele trabalha de dentro para fora. Jairo está ensinando para nós paciência na provação. Próximo item: vencer a morte com a palavra. Jairo aprendeu que a sentença do céu anula a da terra. Quando Jesus chega, a morte se torna apenas um som. Pegou? 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 Eita Jesus! Foi liberado nessa noite a palavra. O que era morte se tentou passar pela sua casa, se tentou passar pela sua vida, se tentou passar pelas 4 horas da sua vida, se transformou em apenas sono, e hoje ressuscitou e dá de pé os planos, igreja, e dá de pé os projetos, igreja. Receba! Aleluia! Que levadácia! Em nome de Jesus! Vida espiritualmente. Graças a Deus. Aí o mais lindo hoje aqui, culto da família. A último item: a importância da família. Jairo demonstra o sacrifício de um pai que faria tudo para buscar ajuda de Jesus para a sua filha. Glória a Deus. Você está entendendo? A mensagem que nós lemos, como ela está concluindo em uma família que é projeto de Deus. Aí o mais lindo, pastor Jerônimo, que o que estava no seu coração, ele adquiriu e chegou em casa. Chegou em casa com quem? Com Jesus. Não, é lindo demais. Meu Deus, é muito forte. O céu, ele resplandeceu dentro da casa de Jairo.
Jesus olhando e falando assim: meu Deus, esse homem cresceu na Torá, esse homem cresceu na lei de Moisés, mas eu vi uma confiança, uma fé, eu vi nesse homem uma humildade de vir até mim e de me adorar. E quem adora a Deus em espírito e em verdade não fica sem resposta. Pega, tu entrou por essas portas com fé, adorando a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, receba em nome de Jesus a resposta que tu vem buscar. Aleluia, tu vem buscar talvez para o ente querido, talvez por glória, pelo filho, pelo marido, pela esposa. Eu não sei, igreja. Aleluia, tu vem buscar e a presença de Deus está aqui, uma presença poderosa. E quando tu busca, Ele libera unção, Ele libera poder, a poder da unção sobre a tua vida, igreja. E quando tu pisar na tua casa, lá e querer mandar a súbia, eu estou lhe levando uma palavra no mundo espiritual. Ela tem poder de materializar. Quando tu pisar dentro da tua casa, alguém da tua família vai sentir. Rei que doce-minai. E se tem alguém, e se tem um espírito pressionando alguém da tua família, em cadeias, em corrente, em guilhões, se entendimento ainda não se abriu, eu libero uma palavra. Faz como ato profético. Chega na tua casa, põe a mão sobre o teu filho, põe a mão sobre a tua esposa, libera essa palavra que você ouviu aqui hoje. Levanta dali e receba a vida. Eu glória em nome de Jesus Cristo. Ora, profetiza sobre a tua casa, sobre os seus filhos, em nome de Jesus, e tu verás a glória de Deus e tu contarás testemunho aqui, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, a tua fala.